Vamos começar com a situação do Cruzeiro, porque os jogadores estão em greve e a paralisação continua. Uma importante reunião foi marcada para a Toca da Raposa ontem à tarde. Em greve, os jogadores foram chamados para uma conversa com a diretoria. A expectativa era de que apenas os líderes do time participassem, mas grande parte do elenco esteve presente. Inclusive o técnico Vanderlei Luxemburgo, que chegou neste carro. Após quase 2 horas de reunião, os atletas começaram a sair. Nenhum deles quis dar entrevista. Luxemburgo também saiu sem falar. Foi o 2º dia seguido sem treino aqui na Toca da Raposa. E os jogadores foram embora sem ouvir aquilo que queriam. Uma definição sobre o pagamento dos salários atrasados deles e dos funcionários do clube. O presidente Sérgio Santos Rodrigues disse na reunião que os bloqueios judiciais têm contribuído muito para as dificuldades financeiras do Cruzeiro. O que nós temos de atraso salarial é menos, por exemplo, do que nós tivemos de bloqueio trabalhista, né? Que são coisas inesperadas. Num pronunciamento, sem abrir espaço para perguntas de jornalistas, o dirigente confirmou que teve um encontro com empresários ontem, mas negou que eles tivessem exigido a renúncia dele para colocar dinheiro no clube. Em momento algum foi verdade que falaram que coloca o dinheiro desde que sai, ou que vai colocar a quantia tal, ou que deixou de fazer aquilo, né? Tanto que uma nova rodada foi marcada de reunião para segunda-feira, nada ficou definido nessa de forma objetiva. Depois dessa reunião, que terá a presença do empresário Pedro Lourenço, principal patrocinador do Cruzeiro hoje, o presidente espera anunciar novidades para os jogadores. Que a gente já saia com alguma coisa mais clara em relação a salário, foi isso que eu passei para eles, até porque não podemos prometer o que a gente não tem certeza. O Cruzeiro enviou para os atletas uma programação prevendo a volta dos treinos amanhã pela manhã. Caberá aos jogadores decidir se vão acatar ou se a greve vai permanecer. E as jogadoras do futebol feminino do Cruzeiro também anunciaram a intenção de entrar em greve a partir de segunda-feira, caso a direção do clube não se manifeste sobre as pendências salariais. Amanhã, o time feminino vai estar em campo para o compromisso pelo Campeonato Mineiro, quando enfrentam o Funorte em Betim. Vamos, Cruzeiro! E vamos lá então falar sobre o Cruzeiro aqui na Rádio Super, pelo menos, não sei se... acredito que no momento sim, né? Que bom que não tem jogo neste final de semana, não vai entrar em campo para tentar dar uma baixada nessa maré. Hein, Arthur Moraes, um abraço, boa tarde, Arthur. Boa tarde, meu caro Léo Campos, companheiros. Alô, Nação Azul, que semana foi essa, hein? Bom, o Josias Pereira também trabalhou muito nessa semana, nos últimos dias. Já esteve hoje lá na Toca da Raposa e já me passou aqui a informação. O pessoal não foi para o treinamento. A expectativa é que o elenco retorne às atividades na segunda-feira, indiferentemente a solução, se ela ocorrerá já de imediato ou não. É que o Cruzeiro também tem sanções, né? Pode sofrer sanções, sei lá. O Cruzeiro tem um compromisso de sexta-feira, próxima sexta-feira, contra o Avaí, lá na Ressacada em Santa Catarina. E ontem falou o presidente, uma repercussão muito grande, está repercutindo até agora, é o torcedor se manifestando, não entendendo, mas o presidente prometendo essa reunião de segunda-feira com o Pedro Lourenço e demais empresários. Então, fica nas mãos desses empresários a salvação. É o que eu estou entendendo, é o que você também estaria entendendo. Faz o papel de comentarista aí do Super FC, edição de sábado. Por favor, Léo Campos, eu sei que você é eclético. É isso, mas não vejo outra solução, né, Arthur? Aliás, por falar em solução, o próprio presidente Sérgio Santos Rodrigues, ontem no pronunciamento, não apontou nenhuma, né? Apenas falou sobre as reuniões com os empresários, com os atletas, não conseguiu, tanto é que esta solução não veio, que não conseguiu colocar fim à greve. Josias acompanhando a movimentação na Toca 2, hoje não compareceram para o treinamento, amanhã muito provavelmente isso vai se repetir, quem sabe no início da semana aí para começar a preparação para o jogo contra o Avaí na próxima sexta-feira. Agora, é um caos que não sai do Cruzeiro. Achar dinheiro hoje no mercado é muito complicado. Cruzeiro já adiantou patrocínios, ainda tem uma dívida muito grande, salários atrasados e que vão se espalhando, né? A gente não fala só do elenco,
principal do elenco até masculino tem uma dívida e situação para resolver, tem Campeonato Mineiro Feminino rolando e o Cruzeiro precisa resolver essa situação, com os funcionários também. Esta semana a gente fez matéria aqui em otempo.com.br sobre sócio do Cruzeiro que foi levar ajuda, cesta básica para funcionários que ficaram emocionados em receber. A solução está difícil ser encontrada e fica a expectativa agora para segunda-feira, já que o presidente disse que teria outra reunião, Arthur. Exatamente. E o montante inicial que precisa o Cruzeiro, uns 30 milhões, para pagar transferban, para colocar aí grande parte dos salários em dia. É uma situação realmente delicadíssima, mas a esperança é a última, né, amigo? Vamos aguardar a segunda-feira. E a gente vai repercutir um pouco mais o que disse ontem o presidente no seu pronunciamento no canal oficial do clube no YouTube. Bom, dito isso, o presidente, no pronunciamento, também disse que se inspira no modelo de gestão do Atlético para resolver os problemas mais urgentes do clube. E ainda acrescentou que não pediu dinheiro aos empresários. Vamos ouvi-lo mais uma vez. Eu já vi também sair bastante na imprensa hoje de uma reunião que eu tive agora de manhã. Importante esclarecer que ainda lá em Portugal eu assentei com aquele que sem dúvida nenhuma é um cara que merece todas as nossas homenagens, em que sempre ajudou, e eu faço questão de falar e ajudo o Cruzeiro, e é aliado número 1, que é o Pedrinho do Supermercado BH. A gente bateu um papo, né? Explicamos, ele viu como a situação estava e falou comigo: Serginho, o Cruzeiro, eu nunca vou abandonar o Cruzeiro, você pode ter certeza, conta comigo, agora vamos tentar buscar outras pessoas também, né? Eu achei até curioso que o Sérgio Coelho falou agora, o Sete Câmara tinha falado antes, como que no nosso time rival aqui foi importante a ajuda dessas pessoas, senão caso contrário eles teriam até mesmo sido rebaixados, e aí alguns empresários se juntaram para poder ajudar o clube, e foi isso que eu e o Pedrinho viemos conversando. A partir daí a gente fez contato, eu não citei, não falei hora nenhuma nome de ninguém que estava nessa reunião, né? Eram 3 empresários e o Pedrinho ainda não participou porque ele ainda não está aqui, ele volta e a gente segunda-feira ficou de assentar de novo, mas participei com 3 empresários e essa reunião foi muito clara. Eu ainda citei esse modelo que foi o que o presidente Sérgio Coelho falou. Eu chamei esses empresários, falei: olha, vamos junto com o Pedrinho participar de perto, vocês estão convidados, como eu já falei antes, para estarem mais ativos na gestão, para indicar, se quiser, ainda falei, quer indicar alguém na área administrativa, área financeira, para estar junto com a gente, para acompanhar, né? Então é até curioso, por isso que eu falo, fui ver em 3 veículos de mídia diferentes, cada um falava uma coisa, né? Um falava que nós pedimos 9 milhões, o outro falava que eles prometeram 30 desde que eu saia, o outro falava que não queria dinheiro na minha mão, e não teve nada disso. E eu sou muito tranquilo para falar, porque infelizmente ou felizmente, né? Aliás, é um princípio democrático, então infelizmente, porque eu sou republicano, quer dizer, eu sou legalista, existe o sigilo da fonte, mas quando alguém vai e escreve, ouvi de alguém que estava presente, eu estou disposto a qualquer um dos 3 que estava presente, eu tenho certeza que são pessoas do bem, não vão reproduzir o que foi colocado por aí nessas questões. Primeiro, porque não pedimos valor específico, falamos o que o Cruzeiro tem de atraso, que vai ser publicado, falamos o que o Cruzeiro precisa para fechar a operação, né? E conversamos sobre essas pessoas terem esse pool para a gente ajudar e trabalhar o Cruzeiro até a efetiva constituição da SAF, que só vai poder, embora a gente pretenda registrá-la antes, isso só vai ocorrer em dezembro por questões operacionais, que é registro de jogador, etc e tal, tem que esperar acabar o campeonato para isso. Muito bem. Para fechar aqui, apesar de não ter apresentado ainda uma solução, Sérgio acredita que teve uma boa conversa com os atletas. A nossa conversa foi muito boa. Acho que de hoje até amanhã a gente está terminando os ajustes aí para soltar, né, tudo que foi conversado e o que foi falado de tomada de decisão. Mas a gente segue firme, né? Como eu repito, difícil, a gente sabia que ia ser demais, mas confiante que temos pessoas que acreditam no nosso trabalho, né? Segunda-feira, espero, repito, né, com essa outra reunião que teremos aí, que a gente já saia com alguma coisa mais clara em relação a salário. Foi isso que eu passei para eles, até porque não podemos prometer o que a gente não tem certeza, mas tenho muita convicção que as coisas vão se sair bem. Quinta-feira eu vou estar junto com a delegação, vamos para Florianópolis para tentar buscar mais uma vitória. Muito obrigado, um abraço. É isso aí. Então é isso. O futebol feminino cogitou a greve, mas já desistiu, mas continua cobrando, esperando solução. É a base, é o time principal, é o futebol feminino, são os funcionários.
Vamos então, destaque final do Cruzeiro com Arthur Moraes. Pois é, pouco se fala de futebol, até porque os jogadores não estão treinando, mas se acredita que na segunda-feira, repito, eles possam retomar as atividades. Não houve nenhuma manifestação, nem de Fábio, capitão, ninguém até aqui nas redes sociais, depois da reunião, do encontro que os atletas tiveram com o presidente Sérgio Santos Rodrigues. E o Cruzeiro na sexta-feira, retomando as atividades. Se confirmar tudo isso na segunda-feira, aí se prepara para o jogo com o Avaí. O torcedor sabendo que o time não poderá contar com o Vanderlei Luxemburgo, recebeu o terceiro cartão contra o Botafogo. Adriano também recebeu o terceiro. O mesmo ocorreu com o Giovanni Piccolomo. 3 desfalques consideráveis para a próxima sexta-feira. Mas até lá, toda essa bulha, reunião, presidente, empresários, Pedro Lourenço, para se tentar aí a solução dos salários atrasados.